não existem atos secretos, exceção atos que digam respeito à segurança pública, compra de armas. Na administração pública federal a gente vê isso muito pela presidência da República, né? Olá, vamos aí ao nosso terceiro encontro, e aí é onde eu avanço com os senhores para a gente passar a tratar da Constituição Federal em si, né? Passamos a tratar do artigo 37, caput, falando um pouquinho aí sobre os princípios, e eu vou falar de maneira bem rápida, porque a gente não tem tempo para explorar. Eu sou um apaixonado pelos princípios de todas as disciplinas, e em especial sobre os princípios da administração pública, que, para quem não sabe, eu tenho 18, quase 20 anos de magistério. Foi a minha primeira disciplina, direito administrativo. E eu ficava por aulas e aulas falando sobre os princípios, sobretudo os princípios constitucionais, porque hoje talvez até menos, mas ainda cai nas provas, mas perguntavam claramente quais eram os princípios constitucionais da administração pública. E eu brincava com os alunos, né, de que eram pontos perdidos, porque era muito tranquilo ir lá ao artigo 37 e memorizá-los, né, e sobretudo compreendê-los, porque a partir da compreensão dos princípios, não só dos princípios constitucionais da administração pública escritos no artigo 37, mas todos os princípios de todas as disciplinas, se você se dedica com mais afinco a eles, vocês compreendem a matéria de maneira mais clara, de maneira mais fácil, porque os princípios nada mais são do que os pilares de cada disciplina e a estrutura de cada disciplina. Se você se empenha na compreensão dos princípios, não tenham dúvidas, os senhores compreendem toda a disciplina a longo prazo. Tá? Isso se não conseguirem desenvolverem um raciocínio com base nos princípios, sem mesmo ler o restante da matéria, porque através dos princípios você está falando de toda a matéria. Tá? Caput do artigo 37, a última redação dada aí pela emenda constitucional número 19 de 1998 e que inseriu o princípio da eficiência. O artigo 37, eu vou lê-lo com os senhores, ele nos diz textualmente: a administração pública direta e indireta, portanto, União, Estados, DF, municípios, e empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias públicas e fundações públicas, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É o que a gente chama, né, num processo mnemônico. Para quem não sabe, o processo mnemônico é um processo de memorização, é o que a gente denomina de LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Lembrando sempre aos senhores que são princípios que devem constar de maneira cumulativa, legal e impessoal, e moral, e público, e eficiente, e não de maneira alternativa.
um ato administrativo, um ato praticado pela administração pública, ele não pode ser legal, ou impessoal, ou moral, ou público, ou eficiente, ou faltar, né, ou ausentar sobre a presença de qualquer um desses elementos. A prática de qualquer ato realizado pela administração pública deve vislumbrar a prática cumulativa desses 5 princípios. Memorizem isso, seja para a prova, seja para a vida, seja para contar vantagem para o seu amigo que fez direito e não guardou. Mas memorizem esses 5 princípios, porque os senhores já fazem parte de uma pequena parcela de que guarda os princípios da administração pública, o que todo cidadão deveria saber, até para cobrar dos seus dirigentes, até para denunciar aos membros e aos órgãos do Ministério Público a não prática ou a infração à prática desses princípios. Ok? É claro que a gente está falando de administração pública em sentido geral, no direito administrativo, praticado pelo Poder Executivo, mas Poder Judiciário e Poder Legislativo exercem atos administrativos e, portanto, fazem parte da administração pública geral, a administração pública no sentido lato, e, portanto, devem respeito pleno aos princípios do artigo 5º, sim. Por isso devemos cobrar do Poder Judiciário a eficiência, atos judiciais céleres, atos judiciais que venham com provimentos jurisdicionais num período que seja razoável, né? Por isso que a duração razoável do processo passa a ser um princípio lá do processo civil, do processo penal também, porque decorre do princípio da eficiência, de que todos os atos públicos devem ser eficientes. Eu vou falar aqui de maneira rápida com vocês um conceito rápido, um conceito que é quase doutrinário sobre os princípios constitucionais. A começar pelo princípio da legalidade, né? Esse princípio que indica, né, que a administração pública só pode atuar, né, ela só pode ser exercida de acordo com a lei, né? Esse princípio é o princípio basilar, é o princípio que norteia todo ato, porque não existe administração pública sem a lei. O servidor público ele só pode agir em conformidade com a lei, atuando não apenas com a inexistência da proibição legal, mas também com a existência da autorização da atuação administrativa em lei. O princípio da legalidade, meus amigos, ele expressa que a administração pública, durante o exercício de suas atribuições, ela está obrigada a obedecer os dispositivos legais, os princípios jurídicos, incluindo os atos e as normas editadas pela própria administração pública, o que eu disse para os senhores logo no início. Já o ato da impessoalidade, o princípio da impessoalidade, expressa, traz à tona, né, determina que a administração pública precisa manter uma posição neutra em relação aos seus administrados, sendo proibido prejudicar ou privilegiar qualquer indivíduo. Dessa maneira, a administração pública ela precisa servir a todos, sem distinção ou aversão pessoal ou partidária, visando atender sempre o interesse público. De acordo com o princípio da impessoalidade, o ato administrativo ele não pode atender interesses pessoais, seja do agente, seja de terceiros. A impessoalidade ela possui estreita ligação, ela possui estreita relação com o princípio da isonomia, também denominado princípio da igualdade.
Pelo princípio da impessoalidade, doutores, a gente tem que vislumbrar dois caminhos distintos. O primeiro, de que ela não vê quem é o beneficiário do ato, portanto, nenhum ato administrativo, nenhum ato praticado pela administração pública pode visar, seja para privilegiar, beneficiar ou para punir determinado agente, ou seja, no sentido de que ele é cego mesmo, ele é impessoal, ele não age visando ninguém senão o bem público. E no segundo aspecto, de que a impessoalidade não pode servir para beneficiar nenhuma pessoa em si. Então, impessoal, no sentido de que ela é pública e geral, e impessoal, no sentido de que ela não pode ser voltada, seja para beneficiar, seja para prejudicar nenhuma pessoa, nesses dois aspectos, ok? Já o princípio da publicidade significa dizer que todo ato praticado pela administração pública é por si, como o próprio nome diz, público. A administração pública, muito embora seja exercida num prédio que seja público, o que não denota a possibilidade de qualquer cidadão entre lá livremente, porque dispõe de regras para isso, nos prédios públicos, mas significa que todos os atos praticados pela administração pública deverão ser dotados de publicização ou de publicidade. Eles serão afixados em locais públicos, eles serão publicados em jornais de grande circulação, serão publicados nos diários oficiais, hoje digitais, diariamente. Todos os decretos praticados, publicados pelo chefe do Poder Executivo, serão afixados no mural da administração pública, no local visível, e publicados no diário oficial daquele poder, daquele ente público, seja municipal, estadual ou federal. Não existem atos secretos, exceção atos que digam respeito à segurança pública, compra de armas. Na administração pública federal a gente vê isso muito pela Presidência da República, o gasto realizado com agentes públicos federais para não saber o tamanho da segurança, a quantidade da segurança, o número de carros blindados, o tipo de armamento que eles usam, a quantidade de munição que eles usam, porque entra na exceção, que é a segurança pública, ok? E segurança pública, doutores, antes que entre qualquer paixão política, a gente está falando do chefe do Estado, tá? A gente exerce o presidencialismo, e no presidencialismo há aí uma conjunção do chefe do Poder Executivo com a representatividade do chefe de Estado. Portanto, quando a gente fala em segurança pública, a gente não está falando de segurança pública do presidente da República ou da presidente da República, X ou Y, mas daquele que naquele momento exerce a presidência da República e, portanto, representa o Estado brasileiro. Ok. O quinto princípio, e o último, o que foi adicionado em 1998, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, dentre os princípios da administração pública, é considerado um dos mais modernos da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque, segundo ele, a administração pública tem a obrigação de manter ou ampliar a qualidade dos serviços prestados à população, evitando desperdícios e buscando sempre a máxima excelência na prestação dos seus serviços. O princípio da eficiência, friso aqui para os senhores, ele é pautado em metas que visam a atuação simples, rápida e eficiente. Ele ainda busca, doutores, otimizar o custo-benefício no exercício da atividade pública, ou seja,
fazer mais gastando menos. É a gestão, né? A gestão otimizada, fazer o máximo possível com o menor gasto possível. Entregar à população, entregar àqueles que dependem da gestão pública o máximo da coisa pública, gastando menos daquilo que é retirado daqueles que são geridos por estes. Lembrando que quando a gente fala em gestão pública, a gente está falando na res pública, né? Eu falei na primeira parte da nossa aula, a coisa pública. Eu não dou à coisa pública a finalidade que eu quero. Eu dou à coisa pública a finalidade que a lei determina. E a lei, através do princípio de eficiência, determina que essa finalidade seja a melhor possível, seja com o custo-benefício menor, seja a maior entrega possível com o menor gasto possível. Ok? Vamos dar um pequeno intervalo, voltamos na sequência. Obrigado, doutores.